E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos, eu sou Rafael Cândido e agora nós vamos acompanhar aí o caso que foi muito polêmico que aconteceu no ano de 2010 com a atriz e modelo Elisa Samúdio. O caso teve grande repercussão porque o acusado de ser o mandante do crime e amante de Elisa, o ex-goleiro Bruno, que atuava por um dos maiores clubes do país. Então, sejam bem-vindos e vamos lá, sejam bem-vindos aqui aos Arquivos Secretos do Medo. O ex-goleiro do Flamengo, Bruno, no ano de 2009, estava noivo quando conheceu a atriz e modelo Elisa Samúdio. Os dois então ali começaram um relacionamento extraconjugal, onde veio fruto desse relacionamento um filho, Bruninho. Bruno se recusou a assumir a paternidade quando Elisa comunicou-o. A atriz e modelo Elisa Samúdio desapareceu em 4 de junho de 2010, quando comunicou para amigos que faria uma viagem. Desde então, nunca mais foi vista. Aos 25 anos, ela foi considerada morta após suspeitos assumirem o assassinato. O mistério sobre o paradeiro de Elisa, que começa entre o final de 2008 e o começo de 2009, quando a atriz conheceu então o goleiro Bruno, no Rio de Janeiro. Ele era atleta profissional e vivia o auge da carreira, atuando como titular do Flamengo. Elisa engravidou de Bruno em maio de 2009. Desde então, ameaças e o desaparecimento dela fizeram com que um dos maiores mistérios policiais fosse deflagrado e, de fato, jamais explicado completamente. O ex-goleiro foi condenado em 2013 pelo desaparecimento e morte de Elisa. Foi então que, sem querer reconhecer a paternidade, Bruno então foi acusado e julgado como ser o mandante da morte de Elisa Samúdio. Junto com seu amigo Macarrão, levaram Elisa para o encontro de um ex-policial, codinome aí conhecido como Bola. Primeiro, Elisa foi levada para Minas Gerais, no sítio de Bruno, e ficou lá mantida em cárcere privado por alguns dias. Dali então, Macarrão, em depoimento, diz que levou Elisa Samúdio para o sítio de Bola. Em depoimento, o Macarrão disse que deixou Elisa lá e foi embora. Então, segundo o depoimento aí de um menor de idade na época, ele falou à polícia que Bola asfixiou Elisa, assim tirando sua vida, depois esquartejou o corpo dela e entregou os pedaços para seus cachorros Rottweiler devorar a moça. Isso também foi corroborado aí por Bruno em depoimento. Na época, Elisa já tinha o filho, Bruninho, que depois foi encontrado com pessoas desconhecidas em cidade próxima ali da região dos sítios. O conhecido relacionamento extraconjugal de Bruno e Elisa explica uma turbulenta relação. O goleiro era noivo na época e mantinha, segundo testemunhas, mais de um relacionamento ao mesmo tempo. A atriz engravidou do goleiro e tornou pública a gestação e a paternidade de Bruno em 2009. O fato repercutiu, o que gerou a negativa do atleta em assumir a criança. Durante a gravidez, alguns registros de ocorrências foram feitos por Elisa. O filho do casal, Bruninho, nasceu em fevereiro de 2010. Em junho de 2010, um ano depois do anúncio da gravidez, Elisa foi considerada desaparecida. O último relato sobre o paradeiro dela indicava para o sítio de Bruno em Minas Gerais. Após diligências da polícia, foram encontradas peças de roupas e fraldas no local. O filho de Elisa foi encontrado na periferia de Belo Horizonte.
Alguns condenados pela morte de Elisa contaram versões sobre o que teria acontecido com a mãe do filho do ex-goleiro. As confissões indicam que a modelo foi estrangulada e depois de morta foi esquartejada. Nunca encontraram os restos mortais. As versões nunca foram totalmente provadas, uma vez que a polícia nunca conseguiu encontrar os restos mortais da atriz. A história amplamente divulgada apresenta o crime como uma trama planejada pelo goleiro. Ele foi condenado a 20 anos de prisão pelo crime, embora nunca tenha confessado que premeditou a morte de Elisa Samúdio. O ex-delegado Jorge Lordelo afirmou que Bola era conhecido por ser um assassino de aluguel e estava envolvido em várias práticas ilegais. Jorge Lordelo ainda diz que essa parte que foi dada que falam que as partes de Elisa foram dadas para os cães, não procede. O que Lordelo afirma é que Bola era muito profissional. Ali ele ficou só com a moça, asfixiou-a até tirar a sua vida e depois ele sozinho levou ela para o matagal e enterrou em algum lugar que somente ele sabe essa localização. Então, daí, se ele não confessar, jamais o corpo de Elisa será encontrado. Bruno, Macarrão e Bola foram os 3 condenados pela morte de Elisa Samúdio e ocultação de corpo. Em março de 2013, o ex-jogador do Flamengo foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato de Elisa. Ele foi considerado culpado por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Ele negou ter sido o mandante do crime. Atribuiu ao ex-assessor Luiz Henrique Romão, o Macarrão, que teria contratado por conta própria o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. O executor, por sua vez, esquartejou o corpo da vítima e jogou as partes para os cães, segundo Bruno. Apontado como um dos principais responsáveis pela morte de Elisa Samúdio, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, acusou o goleiro Bruno Fernandes de Souza de ser mandante do crime. Ele afirmou que sua participação foi levar Elisa até um lugar determinado por Bruno, onde um homem não identificado por ele a pegou. Pressenti que ela iria morrer, disse Macarrão. O ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, foi condenado a 22 anos de prisão. Conforme a denúncia, Elisa foi levada à força do Rio de Janeiro para um sítio do goleiro em Esmeraldas, Minas Gerais, onde foi mantida em cárcere privado. Depois, a vítima foi entregue para o policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que a asfixiou e desapareceu com o corpo. O bebê Bruninho foi achado com desconhecidos em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Bola é apontado pela polícia como executor de Elisa Samúdio. Um adolescente que já prestou depoimento disse que viu uma mão da jovem ser jogada para os cães. Os animais foram recolhidos, a pedido da Polícia Civil, da casa do ex-policial. Os investigadores disseram que chegaram ao local seguindo orientações do menor, que descreveu o suposto assassinato da jovem. Durante o cumprimento da pena, Bruno tentou seguir carreira ainda como goleiro. Foi contratado por alguns clubes, mas a torcida e a opinião pública não aceitaram a presença dele como jogador de futebol. O goleiro foi revelado nas categorias de base do Atlético Mineiro. Ainda no Brasil, passou por Corinthians e Flamengo, antes de ser condenado pelo assassinato de Elisa Samúdio. Bruno ainda assinou com o Montes Claros Futebol Clube em 2014, enquanto cumpria pena em regime fechado, mas foi impedido de entrar em campo. Posteriormente, jogou por Boa Esporte, Poços de Caldas, Rio Branco do Acre e Atlético Carioca, onde encerrou sua carreira profissional de forma oficial em 2021. Bruno obteve liberdade condicional no ano de 2023. Hoje, ele trabalha como entregador de imóveis em Rio das Ostras, litoral do Rio de Janeiro.
Bruno foi flagrado trabalhando em uma nova profissão na cidade de Rio das Ostras, no litoral do Rio de Janeiro. O ex-jogador está em liberdade condicional desde janeiro de 2023. A profissão em questão é a de entregador de imóveis. Bruno atualmente trabalha para uma casa de imóveis presente no município de Rio das Ostras. Além da unidade na cidade litorânea, o estabelecimento possui outras filiais em Cabo Frio e Macaé, também no Rio de Janeiro. Desde junho de 2023, o ex-goleiro posta em suas redes sociais conteúdos da loja, atuando na divulgação dos produtos. Bruno foi flagrado descarregando um caminhão em uma das ruas do centro de Rio das Ostras. Bruninho, filho de Bruno e de Elisa, acerta com o Botafogo, que confirmou a contratação. Em nota enviada ao jornal Extra, o clube classificou o jogador como um atleta com quesitos técnicos promissores. O Botafogo acredita que Bruninho reúne requisitos técnicos promissores e destaca que possui uma função social importante apoiando sonhos, ajudando na formação de cidadãos e dedicando a sua estrutura multidisciplinar para ajudar jovens jogadores em seus processos de desenvolvimento no futebol, diz o comunicado. Bruninho assinou o primeiro contrato profissional com o Atlético Paranaense em fevereiro de 2024. A tutora legal do atleta é sua avó materna, Sônia Fátima Moura. A mãe de Elisa recebeu o que foi encontrado no local do crime, após 15 anos do ocorrido. A mãe de Elisa Samúdio divulgou que recebeu da justiça os pertences da filha, 15 anos após o assassinato. Pelas redes sociais, Sônia Fátima Moura afirmou que tinha a esperança de encontrar algum resto mortal de Elisa, que tinha 25 anos na época do crime. Na publicação, a mãe mostra um par de sapatos, um par de óculos de sol e uma fotografia queimada. Seu corpo nunca foi encontrado, mas em janeiro de 2013, a juíza do Tribunal do Júri de Contagem, na Grande BH, Marisha Fabiane Lopes Rodrigues, determinou a expedição da certidão de óbito. Ter esses objetos em minhas mãos é como se o tempo não tivesse passado. A dor continua. É tão intensa, tão crua. Tenho vivo em minha memória cada gesto seu. Esses objetos são como um pedaço seu, um pedaço de mim. É difícil acreditar que você se foi há tanto tempo e de uma forma tão cruel e covarde, disse Sônia. Segundo o Tribunal do Júri de Contagem, onde ocorreu o processo, também foram entregues o computador de Elisa e 7 fraldas descartáveis. E é isso aí, pessoal. Agradeço mais uma vez por vocês terem aí acompanhado esse episódio aí do Arquivos Secretos do Medo. Eu estou muito feliz que já tem bastante gente aí comentando, deixando o seu alô, incentivando. Só dizer que isso é muito importante, beleza? Muito obrigado pelo incentivo aí. Vou deixar o meu e-mail aqui, como sempre, se alguém quiser entrar em contato. As nossas redes sociais aí, para quem quiser entrar lá também para dar uma olhada e conhecer, está convidado, beleza? E é isso aí. Muito obrigado e até o próximo. Valeu, tchau!